galera! Tudo bem com vocês? Gente, nosso episódio 3 tem um convidado muito especial, nosso primeiro homem convidado desse podcast, e que vai falar de coisas completamente diferentes do nosso mercado, que muitos de vocês não conhecem, um mercado completamente diferente, que é o mercado de presets. Então, com vocês, o nosso convidado maravilhoso, Carlos Henrique. Prazer, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar do meu trabalho, falar desse nicho da fotografia, que a gente acaba esquecendo, muita gente esquece dessa parte da edição, pós-produção, filtros. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, poder apresentar meu trabalho, falar um pouquinho dessa jornada e estou muito animado. Obrigada. Gente, vou falar um pouquinho do currículo do Carlos para vocês. Carlos Henrique é fotógrafo e especialista em infoprodutos digitais. Criador do Insta Pro Presets, um ecossistema que democratiza edição profissional para criadores de conteúdo mobile. Durante 4 anos, desenvolveu filtros para o Instagram, alcançando mais de 11 bilhões de acessos. Bilhões. Meu Deus. E tendo seu trabalho compartilhado por artistas globais como Justin Bieber, Madonna e Kim Kardashian. Gente, tô passada. Não só eles, muitos outros. Hoje desenvolve presets de fotos e vídeos de forma acessível, ajudando criadores de conteúdo a elevarem o nível da sua imagem nas redes sociais. Exatamente. Que legal. Carlos, você tem uma trajetória que a maioria das pessoas nem imagina como que você chegou a vender presets. Como que começou essa carreira profissional de presets, né? Nem eu sei exatamente como que eu cheguei nessa trajetória, porque a vida foi me levando. Eu digo muito que a pós-produção ela chegou na minha vida muito antes da fotografia, porque eu sou fotógrafo. Dos 16 aos 23 trabalhei com fotografia. Mas muito antes disso, eu comecei com pós-produção, editando imagens. Meu primeiro contato com o computador, eu queria mexer, editar imagem, mudar cor de olho, botar uma maquiagem, fazer um negocinho. E aí, muito tempo depois, eu tive a primeira Cybershot, quis começar a fazer minhas fotos de flores, fazer minhas fotos... O Carlos tá entregando a idade, gente, vamos Cybershot. Uma Cybershot. Comecei a tirar foto dos meus bichinhos, nada profissional, mas quando a gente tem essa paixão pela arte da fotografia, a gente acaba tirando foto dos parentes, dos amigos, e isso acaba virando um mercado. E foi mais ou menos assim que eu comecei a entrar na fotografia. Trabalhei aí na fotografia até os 23 anos, no interior do Paraná, uma cidade muito pequena, que limitava muito meu senso artístico. Queria muito fazer mais arte, menos comercial. Só que no interior a gente não tem muitas possibilidades, as pessoas não aceitam muito bem. Então, depois de muito tempo, com muito medo, mas muito medo mesmo, decidi colocar a cara e a coragem e me mudar para São Paulo para viver da fotografia. Caramba, hein? Isso foi em 2019. Do interior do Paraná. Do interior do Paraná, com a cara e com a coragem, com mochilinha nas costas, sem lugar para morar, criando coragem de vir para São Paulo. Cheguei em 2019. Junto com quem? Com a pandemia. Quem disse que a gente trabalha? Né? Veio a pandemia, que acabou me levando para outros lugares. Porque a necessidade me fez levar meu trabalho para retrabalhar, fazer uma forma diferente, ressignificar meu trabalho e tentar fazer de uma forma diferente num momento tão difícil pra gente. Você veio como fotógrafo? Você começou Cheguei como fotógrafo, me desenvolvi bem, tive clientes, tudo foi funcionando bem legal. Só que eu não tinha muito recurso quando me mudei, eu vim de uma família simples, não tinha um dinheiro guardado para poder viver ali com segurança por muito tempo. Veio a pandemia. Quem disse que a gente trabalha? A gente não trabalhava, né? E aí, depois de alguns 2 meses ali na pandemia, sem dinheiro, sem trabalhar, eu descobri o mundo dos filtros do Instagram. Foi aí que começou a nascer essa paixão pela pós-produção e infoprodutos. Foi o primeiro contato com o infoproduto foi com os filtros do Instagram. Isso pós-pandemia? Início de pandemia, porque meu dinheiro já tinha acabado, eu não sabia o que fazer da minha vida, e aí eu descobri um mercado novo. Na verdade, eu entrei por muita curiosidade, porque era uma coisa muito nova em 2020, filtros do Instagram, né? Fazer filtros do Instagram, né? A gente via, mas a gente não fazia ideia como eles nasciam, né? A gente só usava na câmera dos stories. E aí eu descobri, por necessidade, eu queria fazer porque eu queria ser visto, porque no Instagram poucas pessoas tinham filtros, e tinha lá os tutoriais no YouTube para aprender, né? Então, eu fui lá, comecei a fazer. E, para mim, não era uma forma de monetizar, não tinha intenção nenhuma de fazer dinheiro com filtros. Eu queria ter os meus filtros ali para eu usar, para ser visto, para meus amigos compartilhar. Só que isso ganhou uma dimensão muito rápida, porque no meu primeiro mês de criação de filtros, eu comecei a alcançar milhões e milhões de acessos. Chegou a artistas como Ludmilla, Boca Rosa, Anitta, começaram a usar. Só que eu ainda não monetizava, ainda não era um mercado para mim. Eu só
acabou sendo visualizado, chegou para pessoas que eu não esperava. E aí, a partir daí, eu entendi que falei, tem uma demanda, então a gente pode começar a trabalhar com isso. E muita gente começou a me buscar porque queriam ter os próprios filtros no Instagram. Porque naquela época, quem tinha filtro tinha muita visualização. O alcance dos Eu filtros... cheguei a fazer filtro, contratar Chegou? a gente pra fazer Sério? filtro. Olha E só. principalmente filtro de evento. Tipo, vai ter um evento, a gente Exatamente. fazia o filtro do evento. Exatamente. Vamos tirar o sapato? Vamos ficar mais confortáveis? Pronto, muito melhor. A gente fez pro Plenitude, acho que uns 2 anos seguidos, assim. Foi muito legal, porque você compartilhava com frase, sabe? Então fazia cor, Exatamente. mas fazia com frase também, assim. Fiz pro muito evento. filtro de evento. Isso durou 4 anos na minha vida. E alcançou essa quantidade gigantesca de pessoas, né? 11 bilhões de pessoas. Eu nem consigo imaginar Gente, que loucura, o que é 11 que bilhões loucura. de pessoas. Mais visualizações do que pessoas no planeta. Como assim? Se for parar pra pensar nisso, é muito chocante. Na época, eu não tinha essa dimensão. Eu não conseguia ver meu trabalho com essa grandeza. Mas nesse momento você não monetizava, só viralizou Não, o filtro. só viralizou. Automaticamente tem o número de seguidores também, não? Cresceu muito, meu perfil cresceu muito, virei referência. As pessoas precisavam seguir, no começo elas precisavam seguir para poder usar os filtros. Então ali ela já era uma clientela gigantesca para mim. E depois de um tempo eu fui aprendendo como fazer essa coisa da venda para pessoas. O Instagram, ele nunca monetizou por visualização. Infelizmente. Ele não pagava a gente quanto a isso. A gente tinha que monetizar vendendo para outros criadores que queriam ter o próprio filtro. E era assim que a gente fazia nosso dinheirinho na época. E aí, desses 11... Esse mercado de venda... Que hoje em dia você não consegue mais vender filtro, Hoje em consegue? dia não. Hoje está totalmente diferente as diretrizes, a gente não tem mais esse direito. Mas o Instagram comprou os seus filtros na época que ele tirou toda essa possibilidade das pessoas. Como foi isso? Como isso aconteceu? Nessa transição, o Instagram ele decidiu que não estava sendo bom para a saúde das pessoas e também não era bom porque eles também não monetizavam com os filtros. Eles não tinham ali como patrocinar, colocar alguma coisa que as pessoas iam investir Sim. dentro da plataforma para usar filtro. E era um custo muito grande, né? A Meta tinha que fazer um investimento muito grande para software, desenvolver os criadores e tudo mais. Até que um momento eles desistiram. E foi quando eles anunciaram, acho que foi em 2024, agosto de 2024. Eles fizeram um anúncio e isso no Instagram todo mundo falou, só se falava disso, né? Os filtros vão acabar, o que vai ser da minha vida? Todo mundo... Quem fazia filtro pra vender, né? A gente, sim, mas os usuários também, porque estavam totalmente dependentes. Ninguém aparecia na frente da câmera do celular sem botar um filtro. A gente não se via mais, né? E a gente falava muito sobre saúde, sobre essa saúde mental, sobre essas coisas, né? Da dependência, da perfeição e tudo mais. E como tirar os filtros? Só que eles decidiram tirar os filtros. Notificaram a gente que a gente seria demitidos. Assim, do dia para a noite a gente recebeu um e-mail. Vocês que são criadores vão ser demitidos, vocês não vão poder criar mais dentro da plataforma. Só que com esse anúncio, eles entenderam, muita gente entendeu que os filtros iam desaparecer e muita gente começou a ir pro TikTok para gravar. E qual que é a chance de uma pessoa chegar no TikTok, abrir a câmera do Instagram, a câmera do TikTok para fazer o seu vídeo com filtro e ficar lá e ficar na plataforma? Porque é muito mais fácil, porque TikTok é viciante demais. Então, muita gente acabou indo e eles, numericamente, eles perderam muitos usuários para a plataforma concorrente. E aí eles decidiram... E aí eles tiveram que dar um passo para trás, porque muitos dos filtros que eram viralizados, eles não tinham mais direitos de usar. Então, eles entraram em contato com os criadores, que tinham os filtros mais acessados, e compraram o direito autoral desse trabalho. No caso, no meu, foi 12 filtros, mas eu já criei mais de 5.000 filtros no Instagram. Foi muita coisa. Caramba, dentre os meus e dentre os dos clientes. As 11 bilhões de visualizações são dos meus filtros. Sem contar dos clientes, porque muitos filtros dos meus clientes viralizavam tanto quanto teve filtros que chegou muito mais longe que os meus. E aí, e depois? Aí o Instagram comprou seus filtros? Fiquei desempregado. Perdi o meu negócio. Eu perdi o meu negócio. Dia, e foi do dia pra noite. E aí, o que eu faço da minha vida, né? Porque eu já estava afastado há 5 anos da fotografia. Eu já não tinha nem câmera mais, eu já tinha vendido minha câmera, porque eu já estava totalmente focado nesse mercado. E aí foi quando eu tive que reinventar o meu trabalho mais uma vez. Porque eu entendi o quê? Se a gente vende um produto na internet, a gente consegue vender qualquer outro produto. A gente entende como funciona a demanda e como funciona o consumo, exatamente. Né? O comportamento do consumidor, na verdade. Comportamento do consumidor. E aí, a comodidade de você criar um infoproduto e vender,
é muito maior do que você atender, fazer todo o processo de criação, edição e tudo mais. E esse conforto sempre me agradou, sabe? Porque eu sempre gostei mais de estar ali no off, fazendo a parte de edição, a parte de colorização. Trabalhei muito fazendo só retoque de imagem para agência, fazendo essas coisas. Não tanto quanto fotógrafo. Gosto muito da arte da fotografia, mas a minha paixão sempre foi pós-produção. E dentro do Instagram, para desenvolver os filtros, é totalmente pós-produção. Porque a gente editava em tempo real com a câmera aberta e a gente pegava e fazia colorização, make, tudo que a gente precisava fazer, a gente fazia com a câmera aberta. Então isso deu Legal. um catálogo de opções para mim, para desenvolver meu trabalho de edição, pós-produção, muito grande, me ajudou demais. Hoje você vende pro set pra qualquer pessoa. Sim, com intenção de mobile. Meu foco é totalmente mobile. E esse preset é o quê? Lightroom? Ou Lightroom. É Lightroom? Lightroom. A Sim. galera usando Lightroom. Então você tem que Exatamente. ensinar, por exemplo, uma pessoa que não é fotógrafa a usar. Exatamente. o Como filtro. usar o aplicativo do Lightroom e como importar. Mas é muito simples, né? A gente sabe que é um processo muito simples. Já tive clientes assim que às vezes me chamavam lá e falavam, eu sou idoso, eu não mexo muito bem. Aí eu mando o tutorialzinho lá e falo, muito fácil, tá tudo certo, tô conseguindo, Legal, tô usando. legal. Mas também nasceu de uma necessidade de estar desempregado ali, eu não fazia ideia. Porque o mercado de presets, eu sempre soube que existiu. Lá, quando eu comecei na fotografia, fazia meus próprios trabalhos, chovia de mensagem de pessoas querendo comprar meus presets. Sempre trabalhei, gostei muito da colorização, de fazer uma coisa bem feita. E sempre agradou, só que aí eu tinha muito apego emocional e falta senso Ai, meio... o fotógrafo que é apaixonado pelas suas cores, não vende de jeito nenhum. Exatamente. Sei bem como é, viu? Nunca vendi. Negava. Não queria vender de jeito Não nenhum. vendia mesmo. E isso foi, eu nem sabia exatamente o que era um mercado tão rentável. Eu falei, se eu vender um preset, eu vou lá ganhar um dinheirinho, mas, enfim, vou dar minha identidade pra pessoa. Gente, olha que mente limitante, olha só. Tava lá no interior, começando a minha vida, Você, né? minha senhora, com certeza está se identificando nesse Muita momento. gente. Ai, não, porque eu não vou vender minhas cores, porque eu não vou. Muitos Aí, ó. fotógrafos até hoje, sabendo que é um mercado gigantesco, eles não conseguem tirar isso, essa crença de si, né? Porque é uma crença. Por que não compartilhar? Se eu puder ajudar um outro fotógrafo a chegar no mesmo resultado que eu, é óbvio que eu preciso ajudar esse fotógrafo. É como a gente se desenvolve. Isso. Assim como eu comprei muitos presets na minha vida, para poder desenvolver a minha própria técnica. Então, aí eu tive essa necessidade de, poxa, eu tô desempregado, o Instagram me demitiu, o que que eu faço? E aí me veio, o que que eu gostaria mesmo de fazer? Vender minha pós-produção, que sempre foi minha paixão. Minha Legal. pós-produção sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer, onde eu coloquei mais energia. Fazia Legal. com tesão, sabe? E aí falei, o que que eu preciso aprender para fazer isso? Como que eu preciso vender? Não fazia ideia de como montar um ecossistema de vender um produto Um digital. preset, principalmente. Porque os filtros funcionavam no tete a tete. O cliente me chamava, eu criava, a gente fazia uma call ali e eu postava no Instagram deles. Mas como criar um ecossistema que a pessoa compre o meu produto, sem precisar ter todo o contato comigo, porque não tem como. E escala, né? E Também. escalar. É impossível escalar você atendendo 1 a 1. No X1 é impossível, né? Então vai eu tentar me desenvolver. Quebrei muito a cabeça. Quebrei muito a Mas eu cabeça. acho que é fácil vender produto. Quebrei muita cabeça, tive muito prejuízo. Fiz muitas vezes a mesma coisa e refazia e não funcionava direito, enfim. Até que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, entendendo como que funcionava. Para poder montar, para a pessoa conseguir comprar tudo automaticamente, chegar no acesso dela, ter acesso à plataforma, criar aulas, deixar uma coisa bem feita para o nosso né? cliente, né? Para ele não ficar perdido depois que ele compra, né? Acho que a experiência do cliente acho que é a mais importante, né? E aí foi acontecendo até que consegui estruturar, comecei a estabilizar e as coisas fizeram mais sentido. Mas ainda assim tem muitos desafios, tem muita coisa que eu preciso aprender até hoje, que eu ainda quero na cabeça. Vai ter que botar um preto e branco aí, porque tem alguém fazendo churrasco. Tô sentindo. Puta que pariu, cara. Me convidem. Não tô acreditando. A gente já tá vai... gravando, tem alguém fazendo churrasco, gente. Tá judiando. Veganos choram. Tá sacanagem. Bem na hora que vocês difícil, pintam dos meninos, né? Das meninas. Muito bom. Como que você acha, Carlos, que o fotógrafo hoje, ele pode aproveitar a ideia dele também poder, se você não for apegada, tá, minha senhora? Então, assim, desapegue pra fazer dinheiro e tudo mais. Olha o copo meio cheio e não meio vazio para uma oportunidade dessa. Como que você acha que o fotógrafo poderia aproveitar essa oportunidade de vender os seus presets?
Hoje no mercado, acho que tem poucas pessoas ensinando como fazer isso, como criar esse ecossistema. Porque a gente acha que vai mandar no Drive o arquivo para uma pessoa. No preset, né? Vai, Tipo, vai vou colocar fazer minha cor, vou colocar num drivezinho ali e vou mandar, e não é assim que funciona. Você precisa criar mesmo uma Principalmente para estrutura. quem não é fotógrafo. Então, vender a cor não só mas para uma pessoa Exatamente. leiga, por exemplo, também. Para Né? um fotógrafo é muito fácil, ele não está interessado em nada além do teu arquivo, nada além disso. Mas uma pessoa que vê suas fotos ali e ela quer ter o mesmo resultado nas fotos dela, ela precisa de uma instrução muito maior, muito mais profunda, né, sobre o que é o produto, né? Existe um padrão que você percebe nas imagens que performam bem, independente do nicho? Sim e não. Eu acho que depende muito do tempo, do que a gente está vivendo de referência, tanto no cinema, tanto na arte, tanto na moda. Gosto Tudo isso disso. influencia. A gente que cria essa parte da arte, a gente sabe que é uma forma de expressão. Isso também depende até do nosso emocional, depende de muita coisa, né? Quando eu olho meu feed, assim, nos últimos anos, eu consigo ver um padrão, assim, tal época eu estava postando foto dessas paletas de cor, primeiro analógico, depois uma coisa mais dark, depois uma coisa mais estética, depois assim vai mudando. E não só de mercado, mas eu acho que isso vai muito da autenticidade de cada criador, porque é uma forma de expressão, né? Então, muitas vezes nem tudo que só porque tá em alta é o que tá dando certo. Às vezes o que você faz diferente também vai dar certo, né? Então, eu acho que tem que ter isso, da autenticidade e um equilíbrio daquilo que você vê acontecendo e tentar fazer uma entrega de uma forma que a pessoa consiga adaptar, principalmente para o conteúdo dela, né? Legal. Eu acho que a fotografia tem, quando a gente fala do lado artístico, e a gente tem já alguns episódios que a gente tem falado sobre isso, que é sobre o nosso momento de vida pessoal, o quanto que ele tem de impacto na nossa fotografia. Não só na fotografia, mas como na edição, na forma como a gente fotografa as pessoas e tudo mais. E eu lembro de... Quando eu comecei na fotografia, eu estava passando por um momento muito difícil, que era o momento que eu tinha que escolher ali o que eu queria fazer. Se eu queria continuar minha carreira corporativa de gerente de multinacional. Eu fui gerente de multinacional por muitos anos. Que mudança. E se eu queria ser fotógrafa. E aí, pra você sair de um emprego que você gerencia muitas pessoas, que você já conquistou aquela carreira que seus pais queriam muito pra você, entende? E que você até um certo momento tava feliz com ela. Eu nunca fui infeliz na minha carreira. Mas eu sentia que eu não tinha liberdade de tempo pra fazer aquilo que eu queria fazer. Então, eu tinha que trabalhar das 8 às 22 horas da noite, toda segunda a sexta. Eu não tinha flexibilidade pra fazer nada, então eu achava que empreender me traria liberdade de tempo. Como se empreender desse alguma liberdade de tempo. Porque a gente trabalha muito mais do que a gente trabalhar pra alguém, né? Não faz sentido nenhum pensar dessa forma. E aí eu lembro que nessa época eu comecei a fotografar. E eu fotografava praticamente família. Então era gestante, ensaio família, pai, mãe, criança, essas coisas. E aí eu lembro que uma amiga minha, que é psicóloga, viu as minhas fotos bem no começo. E eu amava minhas fotos, mas elas eram mais azuladas. Então o preset era mais azulado, eu gostava mais voltado pra uma cor mais fria. Então eu sempre deixava o meu Kelvin ali, baixinho, Sim. Pra poder ter essa cor mais da minha versão. E aí ela olhou as minhas fotos e ela falava assim: você é uma pessoa que... como você não consegue decidir nada, você não consegue decidir o que você quer da sua vida, além da sua foto ser fria, você não tira foto das pessoas olhando pra você. Olha e eu não só, tinha nenhuma nunca foto das pessoas olhando pra câmera, porque eu queria ser bastidor, eu não queria que as pessoas olhassem pra mim, porque eu, na minha visão, eu não queria tomar decisões internas. Olha só. E ela falava assim, isso aqui é Super porque... Cadê as fotos das pessoas te olhando? Eu falei, não tem. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não gosto. Eu falei, não, porque você não gosta. Olha só. Então sempre a gente tem momentos da vida que a gente passa, às vezes quando a gente perde uma pessoa, ou quando a gente faz uma transição ali de... Você fala assim, minha foto era mais séria, que agora é mais dark, agora é isso, agora é aquilo. E eu acho que a gente não tem que se culpar por isso. Eu acho que são momentos de vida, sabe? Isso até é um processo de aperfeiçoamento da nossa técnica. Eu vejo que eu consigo alcançar resultados que antes eu me esforçava muito e eu não conseguia. Não conseguia. E conforme a gente vai desenvolvendo isso, no mood da gente mesmo, a gente vai tentando coisas diferentes, né? Usar ferramentas que a gente não usou, tudo mais. E isso vai criando a nossa personalidade, independente de como estava antes ou está depois. Eu acho que isso sempre vai ser uma parte
processo do aperfeiçoamento. Então é sempre válido. Não tem preset que era feio. Às vezes eu, na época, na maioria dos meus presets, eu sabotava, falava, meu, não é do jeito que eu quero, porque eu tinha uma visão projetada daquelas pessoas que eu admirava e o meu nunca estava bom. Aí hoje eu olho... A comparação. A comparação, né? A comparação. Aí hoje eu olho minhas fotos de antigamente e eu falo assim, nossa, como era bonito e eu não conseguia ver. O que estava acontecendo? A minha autopercepção era o momento que eu tava, né? E... Acho que a autocobrança também, né? De autocobrança. quando você olha... a gente tem muito isso, né? Principalmente dentro da fotografia. A gente ter as pessoas que a gente admira, né? Você fala assim, nossa, um mentor da fotografia, alguém que tem uma fotografia muito linda, que você sonha em ter uma fotografia muito parecida com daquela pessoa, então você segue, você admira, você compra curso, compra tudo. cursos para chegar naquele resultado. Pra chegar naquele resultado. E nem sempre aquele resultado é aquilo que você quer, porque Exato. É muito pessoal. E eu acho que tem muito do autoconhecimento da pessoa também. Autoconhecimento, para mim foi um processo de autoconhecimento. Essa jornada toda foi desenvolver a minha técnica. É um compilado de tudo que eu vivi emocionalmente, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, para chegar no resultado que eu quero, naquilo que eu quero transmitir, porque a arte, da nossa arte é uma expressão, uma forma de expressão. Então, independente do resultado ali, é como você vê o mundo. Essa é a verdade, né? Então, a forma que você está vendo o mundo nesse momento da sua vida vai estar escancarada ali na sua foto. E a gente que trabalha com isso, a gente consegue ver muito, né? A gente analisa o trabalho dos outros, a gente fica olhando. Olha como a pessoa está olhando o mundo dela nesse momento. Eu acho que tem. Eu acho que não é só pra. A gente fala de fotógrafo, né? Mas eu acho que não é só pro fotógrafo. Eu acho que a sensibilidade, até pra quem faz vídeo, até pra quem cuida da própria cor do preset, porque essa história da foto mais azulada, de gostar, tem muita relação com quem gosta da foto mais amarela, mais aconchegante e tal. Então eu acho que tem uma. Não é só gosto pessoal. Eu acho que tem, com certeza, um fundo emocional. Um fundo emocional da forma como a gente faz isso, né? Sim, concordo. E aí eu acho que a gente não deveria se apegar ao própria cor do preset. Eu acho que deveria ter uma oportunidade de você pensar que dentro da fotografia você poderia estar atingindo muito mais pessoas dentro do seu negócio. Você podia estar atingindo pessoas que talvez não sejam suas clientes, que moram no mundo inteiro. Gente, o mundo é gigante. E vocês poderiam estar vendendo um produto digital, um produto como, no caso, um preset. Então, assim, às vezes nem sempre você poderia estar vendendo um curso. Às vezes a pessoa diz, entrar pro digital, porque eu tenho que vender um curso sobre tal coisa. Claro que não é tão simples quando a gente está falando aqui, enfim. Mas é um produto que você não precisa ter que gravar um curso gigante com um monte de informação, que você pode vender num perpétuo. Exatamente. E que pode estar vendendo todos os dias por você. E é uma cor que, sei lá, uma mãe que gostou das suas fotos, gostou ali da forma como você edita, ela mesma no próprio celular vai comprar o preset, vai instalar lá dentro do Lightroom, vai instalar o Lightroom, vai colocar o preset, vai poder usar para fazer foto do filho dela, por exemplo, dentro do celular, né? E ela mora lá em Manaus, ela mora bem longe de você e poderia estar... Vai vender para o mundo inteiro. Tem muitos clientes que são gringos que eu sei que compram e utilizam. Nesse processo de desenvolver esse ecossistema, é muito autoconhecimento mesmo, sabe? Porque quando eu comecei a me posicionar para vender meus presets, eu ainda tinha uma visão de fotógrafo, mas eu não fotografava profissionalmente há muitos anos, há mais de 7 anos. E eu tentava vender para fotógrafos. Você começou tentando vender o preset para fotógrafo. Não vendia, não conseguia, ficou travado ali alguns meses, eu não conseguia fazer acontecer. E aí teve um momento que eu tive que olhar para mim, olhar para a personalidade, para a imagem que eu passava nas redes sociais, para poder mudar aquilo que eu estava oferecendo. A forma que eu estava oferecendo era preset, eu ia vender preset, mas como que eu ia entregar, quem que realmente queria, quem que me acompanhava. E foi aí que eu tive um momento, uma virada de chave no meu trabalho de poder entender, analisar o meu público, ver por que as pessoas me seguiam. Eu estava tentando vender como fotógrafo porque eu ainda me via como um fotógrafo. Isso está na minha alma. Mas as pessoas não me viam trabalhando como fotógrafo. Era só um cara que fazia as suas fotos lifestyles. E eu não vendia preset, eu não falava que eu fazia preset. Eu postava o meu lifestyle com uma boa edição. Não era um produto, nunca foi um produto. E aí, quando eu comecei a vender, eu não conseguia entender essa parte do como me posicionar. E aí foi quando realmente as coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que você percebeu é que para vender, para além da fotografia, além do fotógrafo, precisava de um posicionamento. Com certeza. Como as pessoas olhavam o meu Instagram. Exatamente. O que as pessoas queriam ver de mim?
Porque queria vender para fotógrafos, mas os fotógrafos não me acompanhavam mais. Quem que me acompanhava? E eu sempre gostei do lifestyle de academia, de bodybuilder, de parque, essas coisas do esporte. Sempre gostei. E 90% do meu público é um público homem hétero que treina. E aí, como que eu vou vender um preset para pessoas que só estão ali porque eu tenho um lifestyle diferente ou que se identificam com essa parte da minha vida? E aí foi quando nasceu novas cores no meu produto, que foi que eu desenvolvi produtos que são mais ligados a esse público que tem essa necessidade de postar fotos na academia, que gostam de tirar foto ali e precisam melhorar o conteúdo e acabam postando de qualquer jeito ou tiram muitas fotos. Quem nunca tirou milhares e milhares de fotos depois do treino e olha lá depois fala, E não postou nenhuma, não gostou de não nenhuma. gostei, né? Eu acho, não sei, pra mim a edição, ela tem... porque existe a diferença entre editar e filtrar uma foto. Totalmente diferente. Qual que é a diferença? A gente vê muitos aplicativos. Tem filtro isso, filtro aquilo. Filtro, editar, vamos começar por editar. Editar é uma coisa personalizada, é uma coisa que você personaliza para aquilo que você quer comunicar, claramente. Então, se você quer uma foto de casamento, tem uma estética. Se você quer uma foto de academia, tem uma estética. Newborn, tudo tem uma estética. Filtro é uma coisa genérica e padrão. É uma camada que vai ter ali, você não consegue trabalhar em cima disso. Então, praticamente, um filtro ele não vai funcionar. Na metade das fotos que você vai testar, ele não vai funcionar. Provavelmente Então, ele não vai se adaptar. Isso é importante porque, assim, às vezes, por exemplo, quando a gente fala de filtro, você tem aquele filtro, você coloca na foto e é o que você tem. Exatamente. Quando você fala de edição com preset, você tem movimentação que você pode fazer. Exatamente. Que o preset ele flexibiliza pra você. Você compra a base do preset, às vezes você quer uma foto mais magenta, uma foto mais amarela, uma foto... E aí você acaba fazendo o seu próprio preset depois, em cima do preset de alguém. Exatamente. Eu ensino meus clientes hoje, além de ter os presets que eu compro de mim, adaptar para as fotos deles, para o cotidiano, para o dia a dia. E que eu acho que é um pouco... E criar a sua própria galeria. E quem sabe até comercializar, né? Por que não? Não, por que não? Por que não? Porque o fotógrafo não vender, a gente fala tanto de ter várias possibilidades. A gente fala que não existe uma empresa hoje que eu conheça, Michele, né? Eu não conheço nenhuma empresa hoje que vende um único produto. O fotógrafo pra mim é um bicho mais diferente do mundo, porque a gente só vende foto, né? E a gente fala de vídeo e tudo mais, mas não existe. Aí teve até uma vez que uma menina mandou uma mensagem assim pra mim: existe uma empresa que vende só um produto e que você não conhece, que é aquela do aspirador de pó. Aspirador de pó não, é Rainbow. Gente, pesquisa aí depois. Chama Rainbow, é um negócio que você compra que limpa sofá, limpa tapete, limpa não sei o que, tira ácaro de tudo. O negócio custa tipo assim, 15 mil reais. E é um único produto, é vendido de porta a porta. O cara vai na sua casa, faz uma demonstração na sua casa e vende um... Gente, é um negócio... É um aspirador... na minha visão, é um aspirador de pó. De 14, 15 mil reais, um absurdo. E aí, ela falou, ela só vende isso. Eu falei, ele não vende isso, porque ele vende a prestação de serviço também. Então, se você não quiser comprar o Rainbow, você compra só, o cara vai lá, você paga 300, 400 reais, ele limpa toda a sua casa e você não precisa comprar. Então, não existe uma empresa que vende um único produto. Exatamente, eu acho que uma empresa que vende um produto só, ela nem consegue se sustentar por muito tempo. Eu digo por experiência própria, porque quando eu comecei a vender preset e desenvolvi e deu certo, por mais que deu certo, em algum momento a demanda ela fica mais escassa. Então você precisa... Ela flutua, na verdade, existe a flutuação do mercado. Você precisa ou se reinventar, ou criar um produto novo, fazer uma forma que as pessoas continuem comprando de você a partir do primeiro produto. Porque quando a gente fala do digital, quando a gente fala de patrocínio, quando a gente fala tem toda uma estrutura gigantesca, com alto custo, que não é barato para a gente poder vender nossos produtos digitais, a gente sabe. Então, se você tem um produto só ali, muitas vezes ele vai só se pagar, ou ele vai te dar um prejuízo. Então, você precisa criar um ecossistema que você cria ali uma esteira interessante para o seu cliente comprar o primeiro, já se conectar com o segundo, com o terceiro e querer aperfeiçoar. Então, tem outras entradas na empresa também de receita, né? Então, não é só olhar que ele pode caminhar na tua esteira, mas... Às vezes um cliente ele quer comprar a tua fotografia, mas você poderia estar vendendo preset, você poderia estar vendendo a foto extra para o cliente, você poderia estar vendendo álbum, você poderia estar vendendo álbum digital, você poderia estar vendendo edição de álbum de viagens. Tem inúmeras coisas que poderiam ser vendidas dentro do Pensar num negócio. único produto é se limitar muito, né? E é viver na flutuação, né? Então um mês ruim, se você não tem reserva financeira, minha senhora, presta atenção!
É exatamente isso. Chegou o meu momento. Porque não depende só de você, infelizmente. Se você tem um produto, não vai Não depender só de adianta você. você ter o melhor produto do mundo, você ser a melhor fotógrafa do mundo, o melhor fotógrafo do mundo. Se você tem oscilação de mercado, todo o mercado tem oscilação e não depende de você, depende da economia, de política, de decisões externas, depende de muita coisa. Então, por mais que seja muito bom, se você não tem outras. É o famoso colocar os ovos na mesma na mesma cesta. cesta. E eu tenho uma história muito legal, porque eu aprendi isso com. Eu já contei isso para as minhas alunas, e eu fiz faculdade federal. Só quem fez faculdade federal sabe o que eu estou falando. Faculdade federal, ou você faz o que te mandam fazer, ou você não tem diploma. Você não tem pra quem reclamar. Você não tem como falar, eu não gostei desse professor, é problema seu, não me interessa, entendeu? Você que lute. Você que lute, entendeu? Se ele não gostou da sua cara, ele vai te dar 0 e você vai repetir e acabou. Aí você tem uma universidade federal. E no último ano, a gente tinha uma matéria que chamava Simulação de Ações. O meu TCC foi sobre fractais de ações. E aí, ele juntou vários grupos e falou assim, seguinte, vocês vão comprar ações hoje, no primeiro dia de aula, a gente vai fazer uma simulação de mercado, vocês estão em grupos de 5, 6 pessoas, vocês vão comprar aqui, todo mundo vai começar lá com tantos R$ 1.000, não sei o que e tal, e no final do ano, o grupo que tiver mais valor em ação, que conseguiu render mais ações, vai ganhar uma premiação lá do professor, eu nem lembro qual era a premiação, e eu sou extremamente competitiva, gente, nossa, eu sou assim... Não me bota, não duvida de mim. Qual o seu signo mesmo? Sou ariana, não tem jeito. Impossível. É isso. Não me coloca nesse rolê. E aí eu era muito, muito competitiva. E eu falei pro meu grupo, falei assim, eu não aceito perder. Se vocês não vão fazer nada, eu vou fazer sozinha. Mas eu não aceito perder. Se você entrar nesse jogo só pra pensar, tipo, eu tô brincando no rolê, uma não... notinha. Quer uma notinha, eu te dou a notinha. Mas, tipo, sai daqui, entendeu? Vamos fazer bem feito. Não, vamos fazer bem feito. E aí a gente foi o ano todo, então ele fazia simulações de mercado. Ele falava assim, a bolsa, ele simulava uma bolsa de valores pra gente comprar as ações e fazer portfólio, aquela coisa e tal. Quando foi chegando no final do ano, a gente tava pau a pau com um grupo, sempre ficava muito próximo ali. Então tinha um mês que eles ficavam um pouco na frente, outro mês a gente ficava um pouco na frente, mas a gente tava assim, no limite do negócio. O que deixa tudo mais emocionante, né? E nós tínhamos cada grupo tinha o seu portfólio. Eu tinha, gente, nessa época, eu tinha tipo 23 para 24 anos. Completamente, sabia nada de portfólio, nada, tava aprendendo na faculdade. E aí tava chegando no final, assim, e eu falei, cara, vamos fazer uma loucura? Vamos olhar as ações do ano, aquela que teve maior variação, e vamos botar tudo nesse mesmo lugar. E a gente vai acelerar o resultado porque vai faltar uma semana pra acabar, e aí o mercado vai fechar e a gente vai ganhar esse rolê. E a decisão foi minha, não posso nem falar nada porque a decisão foi dela e Shelly. E aí, beleza, meu grupo topou. O outro grupo não decidiu continuar mantendo o portfólio. Eu simplesmente decidi que a gente ia arriscar tudo, botamos tudo na mesma ficha lá da poker, entendeu? Todo rolê. E aí, no final, óbvio que a gente perdeu, porque essa empresa, no final ali, nos últimos dias, deu um problema na empresa, a empresa quebrou lá na simulação, e a gente perdeu tudo e a gente ficou em último lugar. Não. A gente saiu do primeiro pro segundo ali, a gente saiu pro último lugar. E aí eu fiquei muito revoltada. E aí, na discussão, pra gente fazer aquele debriefing, né, da matéria, não sei o que e tal, eu nunca mais esqueci que o professor falou assim, Michele, eu vou te ensinar uma coisa que é pra sua vida, e eu quero que você leve isso pra sua vida. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Nunca. Exatamente. E aí eu nunca mais esqueci essa frase, gente, porque eu pensei, caraca, a gente tem que levar isso pra vida toda. Então, se eu tenho um negócio hoje, ele depende de um único produto pra eu sobreviver, eu não tenho negócio. Exatamente. Eu aprendi exatamente da mesma forma, porque os filtros foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Eu vivia na oscilação, eu não tinha uma estabilidade de saber quanto que eu ia ganhar no mês. Às vezes era tanto, às vezes era tanto. Então, e meus ovos todos daquela cesta ali, eu só contando com aquela galinha. E aí, a galinha dos ovos de ouro que acabou. Eu jurava que, exatamente, né? Não conseguia ter uma visão de mercado, era muito novo pra mim viver do digital. E aí, do nada, fui demitido do dia pra noite, eu não tinha me planejado, não fazia ideia, não tinha dinheiro nem pra pagar a próxima mensalidade do meu outro rolê. E aí eu entendi, eu falei, não dá, realmente não dá. E foi quando eu fui nos presets e já logo de cara já comecei a entender que ali também não ia funcionar se eu tivesse uma ideia só e focasse só naquilo. Então eu tentei criar uma esteira que ficasse mais interessante. A pessoa comprou um preset. Você teve mentor?
tive uma mentora. A minha mentora era uma mentora de mentores, mas para desenvolvimento pessoal. Ela tinha o produto dela, mas era high ticket, totalmente diferente, mas ela me deu a base da estrutura, então muita coisa deu errado. Tentei encaixar o negócio dela no meu. Muita coisa não deu certo, porque é totalmente diferente um infoproduto low ticket, um high ticket de uma mentoria. Com certeza. Muita coisa não Completamente deu certo, mas a base do ecossistema de como hospedar, de como criar, como patrocinar. diferente. O básico, né? Eu não fazia ideia de como funcionava tudo isso. Precisa estar tudo conectado para funcionar. Se uma coisa está fora do lugar, o ecossistema vai cair. Isso é um fato, O né? que você acha que o fotógrafo precisa saber, o básico do básico, para ele começar, se ele quiser vender o preset dele? O básico do básico. Primeiro, autoconfiança, de entender que por mais que a gente não acredite no nosso trabalho, a gente fica ali e fala, não está muito bom, ou tá... Sempre vai ter pessoas que admiram. Exato. Sempre vai ter pessoas Que gostam. que gostam. No meu período de filtros, eu não via meu trabalho, não mesmo, eu não gostava. Eu fazia, eu olhava e eu ficava totalmente seguro. E eu alcançava 11 milhões de pessoas e eu ainda assim eu olhava para o meu trabalho e achava que não era suficiente. E a gente, quando entra nessa ideia de criar um produto, de vender e tudo mais, a gente boicota o nosso próprio processo, nosso próprio produto. Então é criar essa cara e coragem para fazer, não deixar de se expressar e buscar o conhecimento de alguém que já fez. Eu acho que isso é muito importante, porque se você tenta ali, você vai quebrar a cara muitas vezes. Mas se alguém já fez aquilo que você quer fazer, você vai pular muita etapa do processo. Então é conseguir sair dessa crença limitante de que você precisa fazer tudo sozinho, que você precisa dar um jeito de dar conta de tudo e pegar o caminho mais fácil, né? Assim como a gente deixava de vender nossos produtos porque tinha apego, é entender que tem pessoas que estão ensinando e vai te desenvolver e é isso também que me fez mudar essa visão de poder vender meus produtos e não sentir que eu estou perdendo o mercado ou que eu estou entregando meu trabalho É o de mão. contrário, na verdade você está expandindo o mercado, Estou expandindo né? meu mercado, não estou entregando meu trabalho de bandeja, eu estou ajudando as pessoas a chegar em resultados que eu consegui. Anos de técnicas eu entrego para eles fazer isso em um clique, que é o que o Preset faz, né? Então é muito interessante, é uma coisa muito linda, a gente precisa reconhecer, né? Então o fotógrafo, ele tem que pensar nisso, ele tem que entender que foca em quem já fez, compra curso, ou pega uma mentoria, pega alguém que já tem o caminho andado, que vai poupar muita dor de cabeça. Isso é fato. Isso com certeza, né? Isso é fato, porque eu quebrei muita cabeça. Quando fui criar meu primeiro site, eu fui criar meu primeiro site. Nunca tinha criado um site na minha vida, mas eu queria fazer. Eu achava que eu precisava fazer, porque é meu site, é do jeito que eu tenho que fazer, do jeito que eu gosto. Fiquei 3 meses montando o site no Canva para hospedar meu preset. 3 Ninguém meses. tá se identificando com esse negócio aí, entendeu? Vocês não 3 inventam de meses. fazer sozinho as coisas no Canva, não. Tentando aprender uma programação. Nem programação é, né? Mas assim, básico do básico já é difícil para quem não tem nenhum conhecimento, né? Pronto. Quem disse que conecta com pixel de Facebook, essas coisas? Perdi todo o meu trabalho. 3 meses jogado no lixo, porque Não deu certo. não funcionava. Tinha que ser uma coisa bem feita, alguém que já tinha todo o conhecimento. E aí foi quando eu comecei a terceirizar mais o meu trabalho. Comecei a terceirizar isso do site, terceirizar patrocinado, como criar o conteúdo, todas essas coisas são muito necessárias, né? A gente pode fazer sozinho? A gente pode fazer sozinho. Mas com o apoio, com a ajuda, a gente vai muito mais longe e mais rápido, né? E mais rápido. Eu acho que tem a questão do investimento em todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala de fotografia, a gente tem uma infinidade de investimentos que você tem que fazer na fotografia. Tanto de equipamento, de conhecimento, de atualização, de... você quer decoração, você quer fazer tem muitas coisas envolvidas para que um negócio esteja eternamente atualizado, né? Você tem que estar sempre pensando nessa forma de se atualizar. E aí eu acho que é muito importante quando a gente pensa que a gente não sabe tudo. Então, eu já sei tudo. Então, eu não preciso comprar mais nada, não preciso comprar curso nenhum. E quando a gente tem, acho que, um pensamento de um coração que não é ensinável com as coisas, então, dificilmente a gente consegue se expandir financeiramente. A gente fica estagnado, não só financeiramente, mas em questão de técnica. Eu lembro que o meu primeiro curso de fotografia que eu comprei de edição, eu fiquei preso numa técnica que por anos. Por não conhecer mais nada além porque daquilo, eu não busquei aquilo nada. era o que estava bom. Aquilo parecia que era o suficiente, só que ainda estava muito frustrado porque eu queria resultados melhores. E quem disse que eu buscava alguém que estava no lugar que eu queria estar? Não estava.
Nossa, eu lembro que eu fiquei nessa técnica, assim, frustradíssimo por uns 3 anos, mesmo tipo de edição, e eu tentava, não funcionava, mas eu só tentava a mesma coisa. Esse é o Olha só. fato. Era sempre as mesmas ferramentas, os mesmos ajustes. Não tem como sair do lugar E eu desse acho que jeito. fica. Eu acho que com o tempo as coisas vão mudando. Eu lembro de uma época da fotografia, gente, que é muito bizarro, mas você lembra de uma época que faziam-se casamentos preto e branco e a aliança era dourada? Na edição, as edições, tipo, Fo- muito Meu setadas primeiro de época. contato com Photoscape, lá no passado, era muito isso. Foto toda preto e branco, só o olho azul. É uma coisa assim. Parece, Ou só parece uma o cara do peça. Game of Thrones Ou lá, como é que só, chama, gente? Eu não lembro, cara. ou só uma peça de roupa da cor ali. A gente usava muito isso, né? Muito brega, mas Meu a Deus, gente gente. achava que era muito moderno, porque era uma edição, era diferente, né? Mas, né? Até o time rindo, né? Era Ai, meu moda, Deus. gente, era moda. Era tipo assim, era capa de álbum de casamento, tá? Nossa, 15 anos sofreu muito com isso, né? Eu acho que muitas pessoas olham lá pro 15 anos da época, sei lá, 2000 a 2010, eu não sei que período que foi esse, mas eu acho que uma pessoa que tem essa idade vai olhar o álbum e falar, meu, o que eu fiz? E agora? E se for um casamento, então, piorou. É um momento único na sua vida. Como que vai recuperar E você isso? viu que hoje eu vi algumas pessoas falando e eu vi algumas tendências falando sobre voltar a ter a edição. Eu vi mais em vídeo, mas também vi em foto, de ser algo muito vintage. Muito Sim, vintage. Tem uns casamentos novos agora, vi tudo vintage. muito, tá muito. Muito vintage, tá Isso muito tem em muita influência do alta. cinema também, né? Pra mim, quando eu falo de inspiração, de buscar cor, coisas que me agradam para poder criar os meus próprios presets, vai muito do cinema. Eu acho que isso influencia muito. E a gente tem esse ar nostálgico que as cores de um filme, de uma série, hoje em dia, remetem muito àquilo de passar uma mensagem. Porque cada cor, isso é fato, cada cor que a gente cria, você criava filtros mais azulados, passava uma mensagem. Se você cria um filtro mais quente, tem outra mensagem. Então você está transmitindo uma emoção, porque a pessoa ela olha ali, ela, por mais que inconscientemente, conscientemente ela não entenda muito bem, Inconscientemente, inconscientemente o cérebro está uhum, transmitindo alguma emoção que aquelas cores passam, porque as cores comunicam, né? sim. Então, isso do vintage, ela vem muito forte, que eu acho, por causa disso. Porque, querendo ou não, a gente trabalha com a nossa nostalgia e tudo mais, e o cinema traz muito isso. E eu acho que isso vai estar sempre em alta. Por mais que se renove o mercado, o vintage, o que Nossa, eu vi vários vídeos vintages e me deu uma paz no coração, assim, traz uma paz no um coração. aconchego, sabe? E muito bonito. É um casamento tradicional, normal, mas com uma pegada muito de Sim, vídeo, assim, de... Meu Deus, olha a minha mãe casando! Tipo, vídeo da minha mãe casando, sei lá, 30 anos atrás, sabe? exatamente. E Achei por mais que sejam muito gostoso, assim, de... cores que são cores fortes, não é aquele tratamento que você olha e fala assim, meu, é muito artificial. Não é artificial. É uma coisa que é leve, né? Eu acho que as edições precisam ser leves, né? Que transmitem a verdade. Eu acho que muito das minhas autossabotagens nos filtros eram porque eu me sentia um pouco Fake. influenciador por entregar alguma coisa para a pessoa que a pessoa muitas vezes ela ia ver uma imagem distorcida de si mesmo depois. Isso eu me cobrei por muito tempo, quase desisti dos filtros várias vezes por causa disso, era uma autocobrança e às vezes tinha críticas, aí eu ficava vendo página de fofoca falando sobre isso. Então, isso da artificialidade me pegava muito, até que durante um final do meu processo de criação de filtros, eu parei de trabalhar com maquiagem e comecei a trabalhar com colorização. Tentar comunicar e tentar trazer uma estética com colorização, mas que não mude o seu rosto. Porque com as ferramentas de IA hoje em dia, a gente, poxa, num casamento, o fotógrafo vai lá e muda o seu formato de rosto, puxa, sei lá o quê. Aí, de repente, você não consegue mais se ver naquele lugar, naquela memória. Não é mais a sua memória, né? Você acaba tendo uma visão distorcida. Como você Então, enxerga esse mercado de edição versus a IA? Então, a gente não tem como negar que ela vai estar sempre aí, ela vai continuar se desenvolvendo e a gente tem que se adaptar. Mas a gente também não pode se perder. Eu acho que manter a autenticidade daquilo que é a arte, forma de expressão, ela tem que se manter. A gente não pode deixar a IA fazer tudo por nós. Eu acho que isso não tem como deixar acontecer. Uma vez eu participei de um podcast que
um podcast para mulheres empreendedoras, então tinha, né, vários nichos diferentes, e eu fui representando o nicho de fotografia, claro, de experiência do cliente, essas coisas e tudo mais. E aí foi muito legal a pergunta que ela falou assim, você acha que o fotógrafo vai ser substituído pela IA? Jamais. E aí eu falei exatamente, falei, olha, eu tenho muito na minha consciência de que a gente jamais vai ser substituído por uma IA. Claro que a gente vai usar como ferramenta, então assim, vamos usar da forma positiva a IA, mas mesmo que as pessoas hoje elas peguem foto delas, elas criem foto delas com a IA e tudo mais, para postar na internet e tudo mais, gente, eu nunca queria ter um ensaio com os meus filhos feitos por IA. Exatamente. Porque eu nem vivi aquele momento. Exatamente. Às vezes não é meu filho. Você entende? Não passei por aquela vivência, por aquela experiência. Então eu acho que quando as pessoas falam, tipo, vai substituir, eu falo, gente, eu acho que vocês estão com uma Não visão vai. muito deturpada da IA. Exatamente. Porque, querendo ou não, a fotografia é construção de memória. Então, se não aconteceu, dificilmente vai se sentir pertencente E tem uma naquilo. coisa muito legal, que assim, é uma aposta. Não é uma aposta, é uma aposta da Michelle, aí a gente abre uma aspas aqui, tá, gente? Porque assim, é uma aposta da Michelle em 2026. Porque eu falei pra você que eu fiz o meu TCC foi baseado em teoria dos fractais em bolsa de valores em ações. Mas basicamente o que isso quer dizer, né? Na linguagem mais simples possível, significa que a vida é cíclica. Então tudo que vai voltar, tudo que sempre vai ter alta e a baixa, Exatamente. né? Então tem ali algo que sempre que algo está muito em alta, é natural que ele em algum momento esteja em baixa Exatamente. e entre outra coisa. E eu acredito muito que a gente está vivendo uma era muito acelerada da IA, né? Então, é natural que isso venha acontecer agora. Eu acho que todo dia nasce uma IA nova, todo dia nasce um processo novo, toda hora é uma novidade, aquela coisa. E vai chegar um momento em que a gente vai se sentir saturado dela. E a gente vai dar mais valor para coisas que não tenham influência automática da IA para as coisas que têm influência da IA. Eu concordo plenamente. Então, eu acho que isso, assim, eu não imagino questões de anos para isso, mas eu acho que as pessoas já estão... Tem gente que já prefere não usar algo da IA porque não é tão natural. Então, eu acho que é o que vai acontecer. Claro que a gente vai usar no momento positivo. Então, hoje você automatiza edição, você faz um monte de coisa legal com relação a isso que te facilita ter uma vida mais tranquila, porque a IA tá ali trabalhando para você. Mas, ao mesmo tempo, quando ela traz essa artificialidade dentro da foto, no momento que ela te substitui, você tá dando um tiro no pé. Eu acho que é fato, né? Exato. Porque isso do ciclo que acontece na moda, acontece em tudo. no senso estético, né? No vídeo agora que o vintage voltou, então a gente tá na parte mais nostálgica, porque os 30 a mais estão chegando. Chegaram-se os 30 a mais, né? Acabei de chegar lá. 2026 chegaram os 30 a mais. E essa galera vem com a pegada, né? Exatamente. 35 ali, com a pegada do vintage, de relembrar os momentos. Então tá muito na moda isso, porque a gente tá nesse momento millennium querendo se agarrar às raízes. Não deixar a revolução desses jovens aí que tá Exato. vindo. Eles vão trazer muitas coisas novas, mas a gente precisa se agarrar ao que é verdadeiro. Essa geração nova, né? Em algum momento você duvidou da tua trajetória? Eu acho Porque se não fosse dar certo de jeito nenhum. Muitas vezes. Acho que todos os processos onde eu coloquei minha energia, em algum momento a gente fica balançado, se vai dar certo ou não vai dar certo. Coragem de fazer as coisas acontecer. A coragem de fazer as coisas, a gente começa... Tanto na fotografia, sabotei muito meu processo fotográfico, sempre me senti muito bom, mas... Você comparou muito? Mas eu me comparava. Assim, minhas referências iam para um patamar que eu não tinha estudado o suficiente, eu não tinha tempo suficiente, eu estava começando, não tinha o equipamento que os profissionais tinham, e ali eu sabotava meu processo. Então, a fotografia, tive esse processo de tentar desistir, e eu pausei minha carreira várias vezes em tudo que eu fiz. Esse é um fato. Hoje eu trabalho para que isso não aconteça, mas aconteceu várias vezes. Filtros aconteceu, em momentos que eu achava que essa oscilação, essa falta de entender o mercado, e aí essa oscilação... Agora por que não foi mais, né? Por que vai, por que não vai, não consigo ter um controle do que está acontecendo e viver meio que na beira do precipício ali, saber se vai ou não vai. E aconteceu no Filtros, aconteceu nos presets, pensei em desistir também quando eu achei que estava estagnado, ou não ia do jeito que eu queria, ou achava que a minha edição também já não estava boa o suficiente, porque minha mente já tinha mudado. Então, eu acho que todo criador, todo artista acaba tendo que lidar com isso, né? Muitos conseguem, muitos acabam ficando estagnados ali, desistindo mesmo,
Mas eu acho que a gente tem que continuar tentando, a gente tem que sempre se esforçar para não parar. Porque se a gente deixa de se expressar, a gente deixa de ser a gente mesmo. Então, Deixa de ser o artista, né? A gente deixa de ser o artista. A gente deixa de ser o artista e isso acho que é matar o artista é a pior coisa que a gente pode fazer dentro da gente. Né? Legal. E pra gente terminar, Carlos, queria que você desse um recado pra galera. O que você faria para começar do zero hoje nesse mercado de presets? O que eu faria para começar do zero? Faria muita coisa diferente, com certeza faria muita coisa diferente. Mas, primeiro eu começaria porque isso dos presets teve na minha vida uma luz, uma vontade, desde o primeiro contato com fotografia. Vender preset, minhas cores são bonitas, eu devia ter confiado mais. Mesmo as pessoas querendo, eu não vendia. Mesmo as pessoas elogiando, não vendia. Então, primeiro, esse desapego de entender que você não está dando o seu trabalho para... Você não está perdendo o seu trabalho, você está acrescentando na vida das pessoas. Né? Você está expandindo o seu trabalho, as suas possibilidades e dando a possibilidade de pessoas conseguir chegar nos mesmos resultados que você. Então, isso é muito importante, porque é só assim que a gente cresce. E buscar conhecimento, eu acho que é o principal, assim. Não deixe de buscar o seu conhecimento, ver referências, estudar, e não ficar estagnado naquilo que você acha que é o jeito certo de fazer e ficar ali batendo cabeça. Então, é sempre dar a oportunidade de saber que você precisa aprender, que você precisa melhorar, e tem sempre alguém que vai poder te ajudar nisso e confiar. Legal. Eu acho muito legal da gente falar assim que, quando a gente pergunta... como que a gente começaria do zero hoje, né? Se fosse fazer exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, como que eu começaria do zero? E eu acho muito legal a gente olhar para a trajetória e tem muita gente que vai te falar sobre ensinar como a pessoa chegou lá. Eu vou te ensinar como eu cheguei até aqui, então você vai fazer exatamente o que eu fiz e tudo mais. Só que o mercado mudou. A forma como as pessoas consomem pós-pandemia mudou. Exatamente. A forma como a gente consumia é muito diferente. Então, eu acho que um bom mentor... que traz toda essa trajetória não é no sentido de eu vou te mostrar o caminho que eu fiz, e sim, eu vou te mostrar o caminho que eu faria hoje. Exatamente. No mercado de hoje. Como que você, como mentor, se ousaria fazer algo do zero hoje? Exatamente. Né? Então, pensando no mercado de hoje, você não começaria, com certeza absoluta, você Totalmente não começaria diferente. Como você começou lá atrás. Isso Totalmente é fato. diferente. Eu acho que eu teria economizado muito tempo na minha vida se o Carlos do futuro pudesse ter uma oportunidade de ter uma conversa com o Carlos do passado. Seria totalmente diferente. Isso é muito legal. Seria muito diferente. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, muito obrigada por participar desse podcast. Nosso 3º episódio. E aguardem que o 4º episódio é muito especial. E eu espero vocês na próxima semana. Um beijo. Obrigada, Carlos. Prazer. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.